Hoje vocês vão conhecer um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos mais brilhantes. Estou falando do desembargador Luiz Soares de Melo Neto. Vocês vão gostar dele. Luizinho, muito Boa obrigado tarde, Zé de Renato. você ter vindo aqui. Já começa com elogio imerecido. Não, não é merecido. Você não. é meu fã, como eu sou seu fã. Somos amigos há muitos anos, desde a época de Jundiaí. O desembargador Luiz Soares de Melo Neto, ele esteve ao nosso lado lá no Tribunal de Alçada Criminal, o melhor tribunal que já houve no Brasil, né, Melhor Luizinho? tribunal que houve no Brasil. Foi uma das maiores experiências. Como eu disse já, eu tenho 40 anos de carreira, mas o lugar mais feliz que eu passei na minha vida foi no Tribunal de Alçada Criminal, e verdade seja dita, sob a sua presidência. Especialmente sob a sua presidência. Você trouxe um glamour para aquele tribunal, uma exposição positiva daquele tribunal jamais vista na história dos tribunais todos de São Paulo. Ali eu aprendi o que é ser um democrata. Você, Zé Renato Nalini e Eduardo Pereira Santos eram verdadeiros democratas, porque faziam tudo ouvindo todos, nunca fizeram nada sozinhos. Nós dizíamos que o Tribunal de Alçada Criminal era tão especial que todos os seus juízes eram especiais. O nosso órgão especial era o Pleno. É o Pleno. 81 Uma coisa juízes. super democrática, E já de funcionava, saída. Funcionava muito bem. né? Naqueles momentos, dolorosos momentos, de muito trabalho que nós criamos essas câmaras cíveis, pensar hoje nisso Era um gabinete de crise. Era um gabinete exatamente, de crise, era né? o que eu ia falar agora. Vocês da presidência e vice-presidente criaram um gabinete de crise e nós demos conta daquilo. E hoje, ao pensar isso, com toda essa experiência que nós temos de vida, a gente vê que verdadeiro absurdo que se criou. Para que aquilo? Não precisava fazer aquilo. No fim eram caminhões, caía chuva no caminhão. Me lembro de um momento em que vinha 19 mil processos do primeiro alçada para o Tacrim, puseram em cima do caminhão e começou a chover, uma chuva de verão, do tipo agora janeiro, fevereiro, inundou os processos de água. Um absurdo, um verdadeiro absurdo que nós vivemos. Mas demos conta, com a sua pilotagem. Luizinho, conta um pouco da sua carreira ou da sua inclinação para a magistratura. O pai do desembargador Luiz foi um grande secretário do tribunal, uma pessoa extremamente respeitável, respeitada, estimado por todos, é uma legenda no tribunal, né? É O nome verdade. do seu pai. Foi daí que nasceu essa vocação? Eu acho que sim, Começar a falar do meu pai me emociona, inclusive você era o presidente, eu estava no órgão especial do Tribunal de Justiça quando ele faleceu, fez uma grande homenagem para ele, fez uma grande homenagem como funcionário padrão que foi. Eu me lembro que no terceiro ano primário, uma das primeiras aulas que eu tive no Externato Pereira da Cunha, na rua Piacás, nas Perdizes, a pergunta que se responde, dentre algumas perguntas que a professora fazia, eu tinha 9 anos de idade, o que você quer ser quando eu crescer? E eu pus lá, juiz de direito. Olha aí. E eu fiz toda a minha vida nesse sentido. Até que no quarto ano da faculdade, ou quinto ano, quarto para quinto ano, eu comecei a estudar para ser juiz. Eu não costumo dizer isso, mas eu fui primeiro colocado no meu concurso. Mas eu não tinha noção, eu não tinha a mínima noção que eu pudesse entrar, quanto mais ser primeiro colocado. Que bom, né? Eu estava fora de São Paulo, que eu estava descansando de tanto estudo, exame, essas coisas todas, e quando meu pai me ligou, meu pai é um caso à parte, sempre foi meu torcedor, sempre foi meu amigo, e foi realmente um grande funcionário. De pai é melhor falar do que da gente própria. E ele me ligou, e eu me lembro que ele me ligou com muita emoção, não vou falar muito profundamente, senão eu me emociono também, dizendo que não é que eu tinha entrado, ele não falou, você não entrou, ele falou, você é o primeiro colocado, Que com a voz toda orgulho para embragada. ele, hein? Que orgulho. Eu imagino hoje, porque hoje eu sou pai de gente da idade que eu tinha quando eu entrei, então eu imagino o orgulho que ele sentiu. A minha carreira foi simples, porque não tinha grandes coisas naquela época. Você entrava na carreira há 40 anos atrás e ia ser substituto em algum lugar. Eu fui ser substituto em Campinas. Por que eu escolhi Campinas? É uma história interessante. Porque ganhava-se muito pouco. E o que eu fiz? Eu tinha uma irmã que fazia medicina na Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Aí, a solução que
meu pai e eu encontramos, ele me ajudou, exatamente, trazer a minha irmã para minha casa, que pagava uma pensão, porque meu pai era de São Paulo, minha família inteira é de São Paulo, e ele pagava uma pensão. E a faculdade já era cara. Caríssima, caríssima. Então, meu pai fez o seguinte, se você puser a Mônica na sua casa, eu ajudo você. Eu dou o dinheiro e mais um pouco, e me deu. Foi como eu vivi. A grande verdade é que eu vivi o primeiro ano com a ajuda do meu pai, que eu não tinha dinheiro para poder me sustentar. Eu, minha mulher e minha filha. Imagine você, casa simples, você lembra disso, que você é juiz mais antigo que eu. Mas aí, um ano depois, você há de lembrar disso também, nós tivemos um baita aumento. Sim. Fomos para 30 mil. Eu acho que foi o Montoro, deve ter sido. Eu acho que foi. Mas foi para 30 mil e pouco. Mas ainda assim eu não cheguei naqueles 50 que eu ganhava. Sim. Então, ainda assim, mas aí eu já conseguia viver. Aí eu fiquei mais um ano em Campinas como substituto. Nesse período comecei a assumir comarca, inclusive a sua vara. A sua vara, que era a quarta cívil de Jundiaí. Fui porque vocês também não ganhavam dinheiro, vocês iam para São Paulo para ajudar, fazer diária, trabalhar mais. Então o juiz trabalhava em dobro ou triplo para poder ganhar alguma coisa a mais daquilo que o dinheiro originário não dava. Era muito difícil a vida de juiz. Hoje acham que a gente ganha uma barbaridade, não é também. Hoje qualquer um ganha o que nós ganhamos aí, se você puser o nível a classe de nível de estudos que nós temos, se comparar na vida privada, nós ganhamos metade do que uma pessoa nesse nível ganha. Sim. Então, mas hoje estamos melhor, claro que estamos melhor, tem que reconhecer isso. Sim. Dali eu fui para Capivari, como auxiliar também, assumindo a vara, mas ainda era substituto. Daí fui para a minha primeira entrância. O estado era dividido dessa forma, primeira, segunda, terceira entrância e depois especial. Não sei se quando você entrou ainda tinha a quarta, mas... Tinha a extinta quarta. Extinta quarta ainda tinha, na minha época também. Eu fiz a primeira em Laranjal Paulista, fui muito feliz, nasceu meu segundo filho ali. Depois de Laranjal, e sempre morando na comarca, como você. Sim. Quer dizer, sempre morando na comarca. Eu fiz a carreira assim, de uma forma plena. Morei na comarca, vivi a comarca. Como nós aprendíamos que o juiz deveria... Exatamente, o juiz era isso. O juiz tinha que se agregar à comarca, à sociedade local, viver a vida da comarca. De Laranjal fui para Lorena, completamente diferente, mas eu tinha que ir para Lorena porque era a única comarca que se me apresentava ali como possível na promoção. De Lorena eu vim para São Paulo, mas aí São Paulo eu não vim exatamente para a capital, porque o cargo de auxiliar da capital, que era disputado por tudo quanto é juiz que vinha do interior, era lotado. Então eu fiquei em Diadema, como eu morava em Santo Amaro, então eu ia para Diadema rapidinho, 15, 20 minutos, trabalhei, fiz minha terceira inteira em Diadema, até que me promovi para uma vara de fazenda. Então eu fiquei, com 40 anos de carreira hoje, eu fiquei 21 no cível e 19 no crime. Afortunadamente, hoje eu jamais voltaria, conversávamos ontem ainda no almoço, porque você perde a evolução do processo civil. Mas o crime, Luizinho, você é um grande juiz criminal, um desembargador criminal respeitado, duro, né? Duro. Minha Câmara é dura, aprendi com você na Câmara, a primeira Câmara que eu fui com o Tacrim também era a sua. Era uma Câmara dura. A justiça criminal, ela trabalha com gente, né? Então, a justiça civil, a não ser família... mas é patrimônio, né? Nós estamos vivendo uma luta de corporações, de interesses. Então, assim, para quem tem sensibilidade como você, o crime é o... Eu me realizei no crime. Essa é a grande verdade. O Tacrim era uma coisa muito especial. Sim. Tacrim é a coisa que mais me marcou na carreira inteira. É impressionante. Na nossa, então, 11ª Câmara, é que eu aprendi a julgar. Aprendi, e aí você disse, você é duro. Sim, é outra característica. Todas as pessoas que vieram do civil, todas, pode notar isso, ficaram duras no crime. Porque viam de longe a coisa. O criminalista, por essência e por excelência, ele vê vários meandros, sem crítica nenhuma. Ele vê vários meandros e ele...
ver a conjugação social, o problema que a sociedade criminosa hoje vive, a falta de instrução, de educação. Nós não, no civil nós viemos seco. Nós não, bandido é para ir para a cadeia. O cara cometeu o crime, ele tem que ir para a cadeia. Aí eu me lembro sempre uma coisa que você dizia na 11ª Câmara. Você dizia o seguinte: o primeiro distribuidor do processo é Deus. Então, se Deus fez com que esta ação caísse aqui, é porque quis cair aqui. Era preciso cair aqui. A gente julga de acordo com a consciência, consciência, né, consciência. Não é carrasco. É que o que chega para a justiça criminal já passou por tantos filtros, não é? E hoje... E são só as coisas graves. Isso que eu ia dizer. Hoje, especialmente, só chega a coisa grave. Coisas graves. Não tem mais... Quando aquela coisa romântica. De estudar, de bater carteira, de roubar roupa de quintal. Sim. Chega de interior hoje, assalto na rua, de cidades pequenas. Né? Exatamente. Mas olha, eu acho que vocês vão gostar se o Dr. Luiz falar alguma coisa das viagens. Ele é um grande viajante. Eu tenho a impressão que ele já conhece o mundo inteiro. O que falta? Não, então, o que falta para mim é China, alguma coisa do Oriente nessa área assim, mas eu conheço muita coisa do mundo. Em compensação, há lugares que você vai... Com constância absoluta. Com constância absoluta. Eu tenho 3 lugares no mundo que eu ando sem GPS, que são São Paulo, a minha cidade, Berlim e Los Angeles. Então eu repito muito Estados Unidos, repito muito Alemanha, conheço os Estados Unidos com a palma na minha mão quase, né? Como se Há algum diz. lugar que você não voltaria, ou que não tem vontade de voltar? Pergunta difícil. Na Europa, nos Estados Unidos, difícil. Houve alguma experiência, ou sempre todas prazerosas? Todas as experiências são prazerosas. Todas as experiências são prazerosas. Eu não tenho grandes dificuldades, nunca sofri nenhum assédio. Você quebrou um osso que ninguém quebra na história. Em Paris, que eu sei. O calcano. Calcano, é coisa de livro. Os médicos em Paris precisavam abrir o livro para ver o que era aquela fratura, porque nunca ninguém quebrou aquele osso. Mas eu não tive nenhuma das experiências de saúde, nada. Luizinho, nós estamos conversando com jovens que estão ali nos antigos cartórios, nas delegações extrajudiciais. Eu, pessoalmente, considero uma estratégia muito inteligente essa do Constituinte, de você entregar uma atividade estatal para um particular, que é concursado pelo Poder Judiciário, fica sob um julgo severo, você foi juiz da Corregedoria, sabe, do Judiciário, e o Estado não põe um centavo nessa atividade. E a atividade é muito respeitada, não é? Você que está sempre nos Estados Unidos, há uma aproximação, uma tentativa de fazer quase que uma exportação do nosso sistema registrário imobiliário para os Estados Unidos, em alguns estados que têm toda a autonomia. Então, um colega nosso, até um jovem juiz chamado Celso Mazitelli, fez uma tese lá e tem sido consultado. Você tem alguma experiência com serventia extrajudicial, com delegação extrajudicial? Não tenho. Não conheço o sistema. Não foi usuário? Não, nunca fui usuário do sistema. Eu sei como funciona, por que funciona. O que eu sei dos Estados Unidos, em sistema que você usa o cartório, é muito mais simples que aqui. Eu acho que é muito mais simples que aqui no sistema geral. E eu não sei se isso dá a segurança que a gente tem aqui, porque a nossa segurança é terrível. O pouco que eu sei de registro de imóveis é que nós temos no Brasil um sistema totalmente amarrado e bem seguro. Sim. Eu não sei se essa segurança existe lá. Talvez seja por isso que eles ele queiram talvez transportar coisa. Daqui para lá. Eu acho isso importante. Às vezes que eu sinto isso, eu sei que há credibilidade. A palavra do ser humano é um pouco diferente no exterior. É um pouco diferente, especialmente nos países muito desenvolvidos. A credibilidade da palavra é mais aceita do que aqui.
Porque nós vivemos em cidade grande e às vezes não acreditamos no Nós circunstante. trabalhamos com a presunção de boa-fé, mas Isso. não prevalece a má-fé, né? Exatamente. A presunção de má-fé. O que não é bom. Não é O que bom, não é né? bom, já que a juventude que está nos escutando escuta isso e sabe disso, o bom seria o contrário. Sim. Você presumir a boa-fé. O que eu aprendo no exterior é isso. A sua palavra é a que vale em primeiro lugar. A Alemanha, então, é um exemplo... Que eu vou. Não Você é? me perguntou das cidades. Berlim é a minha segunda cidade do mundo. Eu acho Berlim maravilhoso. Eu só não vou tanto a Berlim porque é um pouco mais distante culturalmente, digamos assim. É um pouco mais difícil de você estar, um pouco mais caro. As coisas lá são em euros, quer dizer, é um pouco mais difícil. Mas eu adoro Berlim também. E lá o que vale é a palavra. Se uma criança, se um adulto ou se um velho fala alguma coisa, a primeira coisa é a verdade da sua palavra. É a verdade da sua palavra. Que é o sistema... que é o que o sistema registrário faz, o que vale aquilo que está escrito. Quer dizer, esse é o ponto mais importante que eu acho. E infelizmente no Brasil, porque talvez pela desconfiança que nós sentimos hoje, de todo o entorno da nossa sociedade e com que ela é oprimida a viver hoje, criminalidade, essas coisas, tudo acontece o contrário, como você falou. Quer dizer, você parte da presunção de má-fé e não de boa-fé. Quando você teria que ter a presunção de boa-fé, você tem as presunções de boa-fé quando você conhece a pessoa. Sim. Não, se ele falou, está falado, acabou. Sim. É o fio de barba que existia na época dos nossos pais. Mas não é generalizado. Não, né? não é generalizado. Agora, uma coisa também que eu sei que o desembargador Luiz Soares de Mello Neto é pioneiro no uso e no aproveitamento de tudo que a tecnologia oferece para tornar a sua vida mais fácil, inclusive a sua vida judiciária, né? Como é que você está enxergando esses impactos da quarta revolução industrial? Você acha que isso vai afetar o funcionamento da justiça? Então, em primeiro lugar, vamos fazer um passo para trás. Nós fizemos o primeiro julgamento virtual da história do tribunal, eletrônico, não tão eletrônico, não era tão, mas era o Nascimento, no Tacrim. Fomos capa de Estadão. E essa foto eu tenho no meu painel lá em casa até hoje. Então nós começamos lá. E eu sou curioso. Eu nunca estudei informática, nunca fiz nada de você informática. tem uma desenvoltura Tenho muito uma grande. desenvoltura muito grande a ponto de abrir um computador e saber mexer nele. Sim. Saber mexer, trocar peça, pôr, É montar. uma geração, 2 ou 3 gerações à frente da nossa. Exatamente, Porque exatamente. As crianças hoje parece que têm chip. Tem. O Luizinho também tem chip. Eu estou há 17 anos na informática do tribunal. Comecei lá no Tacrim, em 2002, 2003, não é isso? Eu estou há 17 anos na informática. Então, do tribunal e do Tacrim. Na nossa gestão no Tribunal de Justiça, ele foi o grande impulsionador do projeto digital 100%. Que é seu. O projeto é seu, mas eu fui só instrumento. O projeto é do tribunal e o operador, a liderança ali é do Luizinho. O 100% digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chama-se José Renato Nalini. Foi ele que iniciou. Claro, ele deu a corda para mim, vamos entrar e nós fomos. Ousadia, né, Luizinho? Bem ousado, bem ousado. E hoje nós estamos num patamar muito elevado. Que bom. Quer dizer, hoje os processos são 80% digitais, nós estamos 80, 84, o número eu estou perdendo. Mas é nessa casa. Quer dizer, o que tem de velharia, entre aspas, lá, são só os processos antigos. Sim, que é um resíduo pesado ainda, e né? eu Porque acho que o mundo hoje é todo informatizado. Se nós voltássemos daqui a 50 anos aqui, nós nos sentiríamos jurássicos com a questão de informatização o que tem hoje. Quer dizer, se a gente sumisse da planeta Terra hoje e voltasse daqui a 50 anos, a gente não entenderia mais nada. A minha experiência na Secretaria de Educação foi muito angustiante, um pouco por causa disso, do atraso que o Executivo está, por quê? Vinculado àquela empresa estatal que nós expelimos do tribunal, né? Afortunadamente. Mas eu dizia, e tentando convencer as pessoas ali do entorno, eu assinava como presidente do tribunal com a minha assinatura eletrônica. Eu mandava prender com a minha assinatura eletrônica. Isso. E na Secretaria da Educação,
eu tinha de assinar 8 cópias de cada contrato, convênio Não com sabia. cada um dos Não 645 municípios do pode, estado de São Paulo. pode, Você acredita pode. nisso? Não pode. Me lembrou a época que você era juiz eleitoral e tinha que assinar os títulos, e você fazia isso presidindo a audiência. Isso. Para não perder Horror. tempo, porque eram milhares. Em 88 houve um recadastramento que nós assinávamos 3 mil títulos por dia. Você lembra disso? Era uma loucura. Sim. 3 mil títulos, uma loucura. Sim. Não tem mais relação. Isso da secretaria eu não sabia que era assim. Infelizmente, é uma infelizmente. estrutura muito arcaica. E o executivo todo, a não ser a Receita, né, para receber o Estado sempre se organiza, mas aquilo que é fundamental, que deveria funcionar muito bem, que é educação, saúde, saneamento básico, tudo isso ainda bem arcaico. Por isso é que nós precisamos de um choque de gestão, né? Que foi o que foi feito no Tacrim. Exatamente. Eu acho que nós chegamos na fase em que o Estado tem que fazer o essencial como uma espécie de agência de fiscalização, normatizar, exigir, fiscalizar, mas não se encarregar diretamente. Exatamente. Não é? Não, porque as prestações estatais diretas, essas de serviço, são sempre dispendiosas, ineficientes e aquela suspeita terrível de que possa haver falta de lisura, né? O judiciário, que é um dos 3 poderes da nação, você veja que por força dos seus juízes, nenhum juiz é técnico. E nós conseguimos trazer uma modernização para o judiciário por causa de cabeças boas dentro, inclusive as nossas, com todo respeito aos outros. Quer dizer, nós conseguimos imaginar, você sempre foi para frente, também uma pessoa à frente do seu tempo. Você sempre foi. Eu acho que você é um cidadão que você tem pouquíssimo mais de idade que eu, mas na minha faixa já é difícil. Na sua faixa, ninguém mexe. Ninguém mexe em eletrônica. E você tinha a coragem de mexer, fazer acontecer. É uma audácia para o bem, né? Não sempre pensando em melhorar a justiça. A sua marca vai ficar para o fim dos tempos. Luizinho, você me faz lembrar quando nós demos um notebook para cada juiz. Isso. Né? E eu fazia questão de conversar com os colegas. Tacrim, né? você está falando. Foi o primeiro notebook que nós ganhamos do Estado. Com o dinheiro do Tacrim. E eu ouvi de colegas assim, que bom, a minha filha está me adorando, querendo isso. Lembro disso. Eu falei, não, mas é para usar na sessão. Para começar Vamos a tentar usar. fazer, né? E a tristeza que me dá nas reuniões do órgão especial, de verificar que estavam lá todos os notebooks abertos e a pessoa vinha com todas aquelas cópias de papel. Senhora, né? Não, eu me sinto melhor. Um horror. Não é? Eu não me conformo com gente que vai com papel. Ainda muito pouco. Dos 360, 10 você conta. Mas vem gente com papel ainda. Tinha gente, quando você passou, você também. Você vê como você é à frente do seu tempo. Você que começou com o Diário Oficial Eletrônico, acabou com o papel. Tinha gente no gabinete que mandava imprimir. Eu saía da tela e imprimia. É o efeito perverso da informatização. Da vida digital. Perverso. Quer dizer, se gastava mais dinheiro do que o Diário Oficial assinado. Claro. Mas depois parou. Ninguém mais imprime. Luizinho, deixa uma mensagem para os jovens que estão ali. Eles estão nas serventias, nas delegações extrajudiciais. Eu tenho insistido muito com eles que é bom conhecer direito, mas é muito bom também abrir outras janelas, enxergar o mundo, viajar, não é? Ler, participar de outras coisas, que a vida é muito rica para ficar apenas na sua burocracia. Eu sou um entusiasta da juventude. Eu acho que essa meninada que está aí, dos seus 30 anos de idade, a idade dos nossos filhos hoje, ou coisa parecida, dá um valor, dá uma valoração para a vida diferente. A gente se entusiasma com o entusiasmo e com a energia deles. Eu acho que essa energia canalizada e captada para a destinação de coisas boas, inteligentes, eles são ágeis, eles são rápidos. Os nossos netos hoje, que regulam, pelo menos os mais moços, eu regulo com os meus mais novos, ela mexe num iPad, ela mexe num iPhone. Eles nascem já sabendo. Com uma agilidade, o dedinho dela corre aqui, corre lá. Então eu acho que a juventude é o direcionário de toda a atenção
dessa quarta revolução industrial, porque eles vivem nisso, nasceram com isso, mexem com isso, não vão saber o que é um telefone antigo, daqueles que a gente pegava na mão futuramente, ou já falam em viva voz, em viva imagem hoje, né, em FaceTime hoje, pelo mundo inteiro. O que eu acho é que eles que toda a juventude, em qualquer área da vida humana, em qualquer área, nesta que para quem nós estamos falando, em todas as áreas da vida humana, é se manter firme e forte nos seus desejos, nas suas orientações e nos seus encaminhamentos, porque nós dependemos, o país depende, o país, a sociedade e o planeta Terra depende exatamente da cabeça de nós. É que somos nós quem fazemos a sociedade. E a sociedade bem feita é exatamente o reflexo que a gente quer ter da nossa vida aqui em sociedade. Eu tenho certeza que vocês gostaram do desembargador Luiz Soares de Melo Neto. Vamos tentar, no futuro, trazê-lo outra vez aqui, Sempre porque ele tem muito mais coisa para contar, viu? Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós, brasileiros, principalmente nós paulistas, ficamos tranquilos quando temos no Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo, magistrados como Luiz Soares de Melo Neto. Obrigado, Luizinho. Muito obrigado a você e que tiveram Zé Renato Nalini. Essa é a grande verdade. Nosso tribunal é um grande tribunal e eu me honro de participar, de ser parte dele. E ser parte da vida do tribunal há 40 anos, você há 43, 44, há tanto tempo. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Foi uma alegria para mim.